aqui. Eu quero falar sobre o que eu chamo de educação dos sentidos. Eu estou falando de maneira simples dos sentidos. Os sentidos que eu estou dizendo é visão, audição, olfato, tato e gustação, tá? Então, os 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato e gustação. Simples assim, né? O que vocês acham? Quando a gente nasce, a gente nasce com o nariz, nasce com o ouvido, né? A gente nasce com língua, boca, nasce com pele, a gente nasce com olhos. Mas isso significa necessariamente que a gente nasce com sentidos. O que significa esses sentidos? Esses sentidos são as nossas portas, né, abertas para o mundo. É por onde as coisas saem e por onde as coisas entram. Então, a gente diz que a gente vê o mundo, né, vê o que está no mundo. E a gente transmite pelo olhar coisas nossas para o mundo. A gente cheira as coisas do mundo. A gente degusta as coisas do mundo. A gente ouve as coisas do mundo, né? A gente toca as coisas do mundo. Então a gente separa isso em 5 sentidos. Só que eu arrisquei, em uma certa ocasião, dizer que não é bem assim. Que a gente, embora a gente localize esses 5 sentidos, a gente tem uma espécie de fronteira entre nós e o mundo, uma fronteira de sensibilidade. Nós somos sensíveis ao mundo tanto quanto o mundo é sensível a nós. Essa sensibilidade que nós temos em relação ao mundo e o mundo em relação a nós tem algumas áreas especializadas, mas é o nosso todo que é coberto por uma capa de sensibilidade que estabelece uma fronteira entre nós e o mundo, de tal forma que tudo que chega do mundo em forma de raios luminosos, partículas olfativas, de ondas sonoras, né? Partículas gustativas, pressões mecânicas, tudo que de alguma maneira nos toca, nos sensibiliza e a gente pode reconhecer isso como uma sensação, né? Então, especialmente quando os raios do sol, por exemplo, eu vejo essa bola não diretamente, eu vejo essa bola porque ela é iluminada por raios solares, raios luminosos. Esses raios batem aqui e são transmitidos para mim. Então eu vejo essa bola com o corpo todo, de corpo inteiro. Vejo que a expressão de corpo inteiro, para mim, significa muita coisa, né? Mas eu tenho órgãos especializados para interpretar essa visão, essa recepção de raios luminosos. Então, eu tenho olhos que são órgãos, não os únicos, mas são órgãos especializados em ter a sensação, né, da visão sobre esse objeto, de interpretá-lo mandando essa sensação para o cérebro. E o cérebro faz uma interpretação disso, a minha mente faz uma interpretação disso, me diz que isso é uma bola, que é uma bola vermelha, que é uma bola pequena,
que não é uma coisa comestível. Eu ficaria aqui 1 hora falando de coisas dessa bola. Aí já não é mais a minha visão. Aí é a minha interpretação do que foi sentido, né? Eu estou aqui com uma xícara de café. Aqui tem café. Quando eu coloco o café na boca, os órgãos da gustação, os receptores que formam a minha gustação, eles sentem alguma coisa aqui e interpreta isso, leva para o meu cérebro que interpreta isso como uma bebida chamada café. Tá certo? Então, o caminho de sensação, percepção e interpretação das coisas é muito longo. Então, é muito simples dizer que todos nascemos com visão, audição, olfato, tato e gustação, mas isso não é verdade. Nós não nascemos com isso. Nós nascemos com olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, mas não nascemos com visão, audição. Isso nos remete para a ideia de diversidade. Porque nós temos uma enorme dificuldade para entender o que é diversidade, né? E quando se trata, por exemplo, né, da famosa discussão de gênero, palavra que foi abolida pelo atual Ministério da Educação, na verdade, trata-se de um embate entre o obscurantismo e a cultura atual, a cultura contemporânea, a ciência, né? O que é obscurantismo é negar o gênero. E a atualidade científica, filosófica, é entender o que é gênero. Veja, eu nasci com ouvidos, mas não com audição. De forma que nós nunca seremos todos iguais em audição. Eu nasci com ouvidos e vocês também. Mas eu prefiro Milton Nascimento. Tem um outro lá que prefere Marília Mendonça. O outro prefere Mozart. Não é assim que funciona? Eu nasci com boca, com língua, né? Mas eu prefiro pizza. O outro prefere salada. O outro prefere carne. O outro é vegetariano. Então, ao passo que o nariz, enquanto o nariz é biológico, é dado pela natureza, o olfato é dado pela cultura, é uma construção. É uma construção educável. Não é uma construção dada para sempre desde o nascimento. É uma construção educável. Ora, se eu nasci com ouvidos, mas a minha audição me faz preferir Milton Nascimento e Beethoven, enquanto o outro prefere Gustavo Lima e Marília Mendonça, é sinal que no nos educarmos, eu fiz as minhas escolhas. Eu tenho as minhas preferências, que são uma mistura do que já tinha em mim com o que eu vou adquirindo. Em relação ao sexo, né? A gente nasce com órgãos sexuais, de um tipo ou de outro, né? Exceto os casos excepcionais, são ou de um tipo ou de outro. Mas não nascemos com a sexualidade definida. O que nós seremos, o que nós escolheremos, né? Qual será a nossa opção ao longo da vida, é a mesma coisa que nossa opção pela comida, pela música, pela dança e assim por diante. Vamos lá para a educação, né? Se os sentidos não fossem passíveis de educação, por que é que algumas pessoas conseguem, por exemplo, ouvir Mozart
e outras não conseguem. Por exemplo, está tocando Mozart e não chama a atenção de algumas pessoas. A música, ela tem níveis diferentes de complexidade. Alguns interessam, excitam, né? Chamam a atenção de algumas pessoas. E não chamam a atenção de outras pessoas que não alcançaram na música, não estou falando de outras coisas, aquele nível de complexidade. Em relação ao vinho, vai, uma coisa que eu topo falar aí, que eu gosto, que eu curto há muitos anos, é vinho, né? Então, eu tenho, eu degusto vinhos diferentes, né? E por fazer isso há acho que há mais de 40 anos, eu sou capaz, minimamente, de dizer se um vinho é de boa qualidade ou de má qualidade. Então, quando eu tomo vinho colonial, eu posso, no máximo, dizer assim: este é um vinho colonial bom para acompanhar uma carne, aí, para acompanhar uma festa, né? Mas não é o vinho que eu não investiria nesse vinho, né? E aí, se eu pegar aí um vinho, sei lá, um Barolo guardado há 12 anos, 15 anos, e provar, provavelmente vou dizer, esse é um excelente vinho. Mas há pessoas que, se tomarem o vinho colonial ou o vinho Barolo, tanto faz. Ela não foi educada para aquilo, né? A minha educação para isso não foi escola, foi bebendo vinho, né? Mas a pergunta é, quer dizer, o problema é que se nós não formos educados para ver, ou educados para ouvir, educados para cheirar, degustar, tocar, nós vamos ficar confinados a ter aquilo que o acaso nos proporcionou. Por acaso, eu conheci alguém que gostava de música. Por acaso, eu me envolvi com um grupo que cozinhava. Por acaso, eu, eu fui fazer um curso de percepção corporal e melhorei minha sensibilidade corporal, meu tato. Por acaso. Mas não foi a minha escola que me ensinou isso. Mas eu acho que os melhores produtos da nossa cultura deveriam estar ao alcance de todos. Uma pessoa poderia, por exemplo, optar por Wesley Safadão entre as N escolhas de música que ela tem. Ela poderia dizer assim: olha, eu conheço os clássicos, fui formado eu tive educação musical, eu sei tocar instrumento, eu, eu sei da qualidade do, do Lenine, né, do Chico César, e conheço os sertanejos, e eu tenho um enorme prazer de ouvir Wesley Safadão. É a minha escolha. Muito bem, ele é uma pessoa livre musicalmente. A educação o tornou livre para escolher. Então, ele pôde escolher por ter sido educado auditivamente. O sujeito nasceu numa família de, de produtores de vinho, provou os melhores vinhos do país, mas ele falou assim: mas quando eu vou comer um churrasco, eu quero mesmo aquele vinho de garrafão, vinho da colônia, aquele que eu... Então, ele é uma escolha dele. Mas quem não tem educação nenhuma dos sentidos, não tem escolha. Fica com a única coisa que tem. Liberdade é uma questão de escolha. Não é livre quem não pode escolher, né? Quem tem opções, escolhe entre elas. Quem não formou, quem não construiu com educação opções, não escolhe, fica com aquilo que tem. É só o que ele tem. Então ele não é livre. Então a minha proposta é que a gente, nas escolas, deveria educar os sentidos. Porque nós temos uma fixação, isso desde da educação infantil, né? Eu tenho isso escrito num livro da Ática, que não foi publicado, mas está prontinho, né? E
Eu tenho isso escrito lá. Assim como tenho isso, tem um trabalho publicado aqui, em Oficinas do Jogo, né, da professora Lélia, que é sobre educação dos sentidos. Então, isso tem que, desde a educação infantil, isso tem que ser ensinado. Essa obsessão por terminar a educação infantil, já sabendo ler, escrever um pouco, é um absurdo isso. Essa obsessão por chegar aos 6 anos no ensino fundamental, sabendo ler, é um crime. Isso é um verdadeiro crime. Há muita coisa antes disso para aprender. Essa obsessão por dominar os fundamentos, as técnicas do português, da matemática, da geografia, da história, é um crime também. Porque depois de 12 anos de ensino fundamental e médio, ninguém sabe português coisa nenhuma. O que a gente sabe de português? O que vocês sabem de matemática? Depois de 12 anos, sabe o que de matemática? O que vocês sabem de química, de física? Eu fiquei anos e anos na Unicamp, na Federal da Paraíba. Os alunos passavam por um vestibular terrível, difícil. Um ano depois, se eu perguntasse coisas para eles de física, de química, eles não sabiam mais nada. Ah, professor, já passou vestibular, eu não lembro mais nada disso. E eles tinham toda a razão, porque eles não estudaram para saber aquilo. Eles estudaram para fazer vestibular. Fizeram o vestibular, cumpriu-se a função. Cumpriu-se a função, acabou. Não precisa mais daquilo. Né? Então, até um procedimento inteligente esquecer, porque não vai usar. Só servia para vestibular. É que nem vocês, quando estavam no ensino fundamental, tinham que estudar uma matéria porque a ameaça vai cair na prova. Fez a prova, já usou aquilo, apaga, porque não serve para mais nada. Foi isso que a gente fez. Por isso que a gente foi apagando. A gente apagou o português, a gente apagou a matemática. Por quê? Porque já tinha cumprido a função. Não é para a vida, é para a prova. Né? Então, essa obsessão por essas matérias fazem com que elas ocupem todo o currículo. E coisas importantíssimas para a nossa vida, a gente não aprende, a gente não educa. E devia ser educado nas escolas. Eu estou falando de uma delas, que são os sentidos. Por que nós não educamos os sentidos? Por que nós não ensinamos as pessoas a ouvir? Por que nós não ensinamos as pessoas a ver, a cheirar, a degustar, a tocar? Por que a gente não ensina isso para as pessoas? Que não é matéria ensinável, né? Quem disse que não é matéria ensinável? Se a gente chegar... Tem coisas que as pessoas nas escolas acham que não é ensinável. Numa escola religiosa cristã, católica, eu vendo tantas imagens de Jesus Cristo, na reunião de professores, eu perguntei por que eles não ensinavam a amar. Nossa, eles caíram da cadeira. Acharam graça, acharam um absurdo. Falei, por que vocês estão achando estranho? E essas estátuas aí de Jesus Cristo, o que Jesus ensinava? A amar. Ué, vocês não estão numa escola cristã? Por que vocês não ensinam os fundamentos de Cristo? Para ser coerentes. Ah, mas como é que eu vou ensinar a amar? Ué, eu sou capaz de fazer agora um programa para vocês ensinarem a amar. Que vocês nunca tentaram, vocês estão obcecados por outras coisas. Agora, é como eu perguntaria, por que a gente não ensina a cheirar? Não é mesmo? Por que a gente não ensina a cheirar? É difícil cheirar? Então, eu vou dizer, eu vou descrever uma aula da minha ex-aluna, Lélia, o nome dela é Lélia Gamba, dona da escola, do Colégio Criativo, aqui de Florianópolis. Quando ela fazia o mestrado dela, a gente tramava o que ia fazer, né? Trama da pesquisa. E fazia parte dos procedimentos de coleta para escrever a dissertação, lidar com um grupo de crianças de educação infantil. Ela trabalhou com as próprias crianças da escola dela. Então, ela inventou um negócio chamado caçadores de sons, caçadores de cheiros. Vamos falar do olfato.
Aí pega lá um grupinho de crianças de 4, 5 anos e vai ali na horta. Nós temos uma horta ali. Ou tem na escola, ou tem no vizinho, a gente programa para ir numa horta. Aí a gente chega lá na horta e a criançada fica alvoroçada. Tem bichinho, tem borboleta, tem planta isso, planta aquilo, tem terra, tem um monte de coisa para fazer, né? Só que é uma visita guiada. A gente tá, aquilo é uma aula. A criança não sabe que é uma aula, mas nós estamos dando uma aula. Então, a, a professora pega um raminho no manjericão e vai dando folhinhas de manjericão para as crianças. E pede para eles cheirarem. Sinto esse cheiro. O manjericão é muito forte. Não põe o manjericão no calor que ele perde o calor. Por isso que na pizza o manjericão vai só no final, né? Com a pizza fria. Se esquentar, ele perde o cheiro. Aí a criança sente o cheiro. Então, guardem esse cheiro. Né? Aí a gente continua andando. Ali tem hortelã. Ah, agora uma folhinha para cada um. Amassa na mão e sente esse cheiro. É igual? Elas vão dizer assim: não, é diferente. Qual que vocês gostam mais? Aí uns falam: eu gostei mais do outro, eu gosto mais desse. Então, o outro era o manjericão. Vocês gostam mais do manjericão? Sim, gostam mais do manjericão. Esse aqui é o hortelã. Aí eu gostei mais do hortelã, professora. Tá bom. Olha só que interessante. A criança que disse que gostou mais do manjericão, o manjericão já não está mais ali. Onde é que está o manjericão, se não está mais ali? Tá na imaginação dela, tá na lembrança dela, né? Então, com esse procedimento, a professora fez... Deixa eu ver se eu saio um pouco desse sol aqui. A professora fez com que a criança remetesse a experiência de cheirar o manjericão para a imaginação. Então, naquele momento, ela não cheirou com o nariz, ela cheirou com a imaginação. Mesmo o hortelã, ela já tinha acabado de cheirar. O cheiro já tinha acabado, aquela experiência é única. É única aqui no mundo exterior, mas no mundo da imaginação, ela persiste. Aí ela continua, aí encontra o alecrim. Aí cheira o alecrim. E agora? Nossa, esse aqui é forte, professora, né? Porque o alecrim é muito forte. É forte. Ah, qual que é o mais forte dos três? É esse aqui. Esse aqui chama alecrim. Como é que chamava o primeiro? E aí nós vamos trabalhando dessa maneira, né? Depois nós vamos desenhar isso, nós vamos falar quando voltar para a escola sobre isso, né? Cada um vai levar um raminho de cada coisa e vai levar para casa. Mostra para os seus pais. Amanhã vocês voltam. Então nós vamos. O que que a gente está fazendo com isso? A gente está ensinando a cheirar para dentro. Isso aqui, ó, é cheirar aqui fora. Agora, vocês me perguntam, como é que estava o café? Aí eu vou dizer, nossa, o café depois que termina, na caneca fica um cheiro adocicado, lembra até um pouco de chocolate. Isso está na minha imaginação, não está mais. Isso aqui já acabou. Eu estou cheirando para dentro. Mesma coisa se eu fizer caçadores de imagens, caçadores de sons. Olha só, um barulho. Aí, outro barulho. Aí, outro barulho. Mesma experiência. Esse barulho é igual àquele. Qual é o mais grosso? Qual é o mais fino? Esse mais grosso a gente vai chamar de grave. Esse mais fino vai chamar de agudo. A gente está ensinando a ouvir para dentro. Para fora, o nosso aparelho biológico, né, de audição, os ouvidos, ou o aparelho de olfação, que é o nariz, ou gustação, que é a boca, eles são muito fracos. Uma cobra, mesmo não estando enxergando, ela pondo a língua para fora, ela capta com a língua mensagens que lhe permitem identificar a presa. Isso é fantástico.
né? Então, ela tem um aparelho biológico de gustação fantástico. O morcego tem um aparelho biológico de audição maravilhoso, mas nunca vai mudar. Do começo ao fim da vida, nós não. A nossa gustação é fraquíssima, nosso, nossa, nossa olfação é fraquíssima, nossa audição é fraquíssima. Fraquíssima daqui para fora, mas daqui para dentro, na imaginação, nós somos fortíssimos para ver para dentro, ouvir para dentro, cheirar para dentro, tocar para dentro, degustar para dentro. Nisso nós somos fortes. Lá dentro, na imaginação, nós somos fortes. Então, é a audição cultural, é a olfação cultural, é a gustação cultural que nos torna fortes. Nós não vamos educar o aparelho biológico, nós vamos educar o aparelho cultural. Tudo isso que está na biologia está lá na imaginação. Levado para lá, a exemplo dessa aula que eu dei, que eu descrevi, nós todos podemos ser grandes provadores de vinho, grandes ouvintes de música e assim por diante, né? Todos poderemos ser educados sensorialmente, se houver um programa para educar, e não deixar ao Deus dará. Sabe qual é o resultado do ao Deus dará? Os ricos, os classe média, privilegiados, ricos, etc., os nobres, têm o monopólio dos sentidos. São eles que sabem ouvir, são eles que sabem ver, são eles que sabem cheirar, e eles podem, com isso, né, escolher o melhor. Aí vocês vão dizer, mas o pobre mesmo que saiba não tem dinheiro para isso. Você nunca provou sorvete, né? O dia que você provar, você vai achar tão maravilhoso que você vai querer. Vocês sabiam? Leiam Laurentino Gomes, Escravidão. Vocês sabiam que antes do açúcar ser produzido no Brasil, antes do ciclo da cana-de-açúcar, que foi iniciado no Brasil, o açúcar era um produto de ricos. Pouquíssima gente tinha acesso ao açúcar. Muito pouca gente, né? Pois o açúcar se tornou o primeiro produto de grande consumo no mundo quando o Brasil colocou à disposição do mundo milhões de toneladas de açúcar. E as pessoas aprenderam a apreciar o açúcar. Isso foi aprendido. Quando as pessoas começaram a provar açúcar, começaram a achar aquilo tão maravilhoso, que queriam mais, 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 a produção aumentou e o produto se tornou barato e acessível para todo mundo. É o caso do teu sorvete. O dia que você provar sorvete, você vai gostar tanto que você vai pressionar para ter. Aí mais gente é educada para isso, pressionando mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, o consumo aumenta e o produto cai de preço. Até caviar ficaria barato, se fosse produzido em larga escala. Mas é reserva de mercado dos bacanas. Por quê? Porque como nós não temos educação sensorial, não temos educação dos sentidos, só aqueles que, por conta da sua classe social, foram educados pelas suas famílias, pelo seu meio para isso, é que tem acesso à coisa, é que sabe que a coisa é boa, né? Eu lembro uma época que a Orquestra Sinfônica de São Paulo ia tocar na USP, num lugar aberto, aí toda a população da região ia lá. Eu cheguei a ver 30 mil pessoas ouvindo a Sinfônica lá. E o pessoal adorava aquilo, porque não é acessível. Mas se a gente ensinasse na escola, todo mundo ia querer ter. O problema da educação democrática é que ela muda o sistema. E os bacanas deixam de ser os donos das coisas boas, né? E só eles querem ser os donos das coisas boas.